Olá, meus queridos irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Clevet Oliveira e eu quero nesse momento compartilhar uma palavra maravilhosa em um texto muito maravilhoso, onde Jesus Cristo ele passa por um diálogo com os fariseus. Está escrito em Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quero convidar você que tem uma Bíblia em casa, se você puder, faça isso. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar ainda grandemente, vai te enriquecer. Amém? Vamos então compartilhar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espiga e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e os companheiros tiveram fome? Ora, entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Estamos diante de um texto muito interessante, que Jesus Cristo ele tem um diálogo, conversa com os fariseus, e também junto com eles estavam seus discípulos. A dificuldade dos fariseus era compreender por que Jesus Cristo permitia que os discípulos fizessem tal coisa no sábado. Diante destes versículos, me veio o conhecimento e eu quero tratar com vocês pelo menos 3 pontos bastante interessante. Temos um texto muito rico, onde a gente poderia esboçar muitos temas, muitos assuntos, mas pelo menos 3 tópicos que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Amém? O primeiro deles é a religiosidade dos fariseus. É visível que sempre que Jesus Cristo ele estava com os seus discípulos na sua jornada, fazendo algumas evangelizações, fazendo milagres, e sempre que os fariseus encontravam com Jesus e participavam desses diálogos, a conversa dos discípulos, o diálogo que ele havia com Jesus, era sempre um tom de ironia, de acusação, porque Jesus Cristo, como um homem diferente que ele era, ele fazia tudo diferente daquilo que basicamente os fariseus acreditavam. Então, eles chegaram até Jesus e ficava sempre interrogando a Jesus com relação àquilo que Jesus Cristo fazia. E o que chama mais atenção nesse texto, dentre tantos assuntos, é a religiosidade dos fariseus. É possível notar que era um grupo de judeus que eles liam bastante o Velho Testamento, as leis mosaicas. Era um povo que ele era fiel naquilo que eles tentavam apresentar para a sociedade, mas em toda a sua religiosidade eles esqueciam
de que Jesus Cristo, de fato, ele era o Messias enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Eles não estavam interessados naquilo que Jesus Cristo poderia fazer para uma sociedade, para um povo pecaminoso. Muito pelo contrário, eles queriam sempre apontar Jesus em algum erro, tentando na sua sabedoria intimidar a ação de Jesus Cristo, tanto de Jesus como dos seus discípulos. Eram homens que eram bem vistos no meio da sociedade judaica, que liam bastante a Torá, conhecia os mandamentos, mas eles eram homens religiosos. Eles não tinham a medida do Espírito Santo em vossos corações. E eu tenho certeza que sempre que Jesus Cristo tinha esse diálogo com os fariseus, nunca entrava em comum acordo, porque os fariseus eram religiosos. Jesus Cristo veio agora em um tempo da graça. A Bíblia fala que toda a lei ela chegou até Jesus Cristo. Agora estamos no tempo da graça. Os fariseus, eles não compreendiam isso. Um outro ponto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a influência que os fariseus tinham no meio da sociedade. Eram homens influenciadores. E um dos maiores objetivos deles, na sua influência, era fazer com que o povo desacreditasse nos milagres de Jesus Cristo e na mensagem do Salvador. Eles não acreditavam de hipótese alguma, ou poderia até mesmo acreditar, mas eles não queriam aceitar e não aceitava a forma de como Jesus Cristo ele expunha a verdade sobre as Escrituras Sagradas e como Jesus Cristo ele agia diante da sociedade, tanto os milagres, as palavras de Jesus Cristo. Então, sempre que os fariseus tinham esse diálogo, esse encontro com Jesus, e ele percebia que existia multidões em volta para escutar e ver aquilo que Jesus Cristo fazia, ele tentava de alguma forma influenciar as pessoas a não acreditar naquilo que Jesus Cristo havia proposto para a sociedade. Eram homens de grande influência, porém, eles tinham um defeito. Eles não conseguiriam jamais influenciar a Jesus Cristo de Nazaré, o homem que mudou a história, o homem que veio fazer a diferença na sociedade. Amém? Tem um outro ponto muito importante que eu gostaria de tratar com vocês, e ainda mais aquilo que Jesus Cristo ele falou até para os fariseus e para os seus discípulos. Tá? Está escrito aqui no versículo de número 5, olha o que Jesus Cristo falou. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E um versículo aqui que eu quero chamar bastante atenção para vocês é o versículo de número 7, que diz assim: mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Os fariseus poderiam até conhecer de sacrifício, de mandamento, de remissão de pecado pelo cordeiro imolado, mas o que eles não tinham era misericórdia. Misericórdia é ter a capacidade de amar alguém que não merece. Ela inclui a compaixão, o perdão, a graça. E era exatamente aquilo que Jesus Cristo tinha e fazia. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio salvar os perdidos. Ele veio dar vida e vida em abundância. Eles eram muito religiosos. Eles eram influenciadores. Mas dentro das Escrituras Sagradas, o que eles não tinham era misericórdia. Jesus Cristo que
quis passar isso para ele. Eles eram focados naquilo que era sagrado para eles. Quando eles liam as leis mosaicas, onde Deus deu para Moisés redigir. E Jesus Cristo traz um assunto de extrema importância para o dia em que vivemos hoje. Eles eles observavam sacrifício, ele observava a lei. Tem um texto muito interessante no livro do profeta Joel, quando Deus ele fala com Joel para falar para o povo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13, quando Deus fala para o povo através de Joel, quando ele diz assim, olha, eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, mas sim os vossos corações. O povo estava aflito, estava atônito pelo que estava acontecendo com a nação de Israel, com a tribo de Judá. Mas Deus quis mostrar algo muito interessante. Vocês prestam muito sacrifício, vocês sabem os mandamentos, e vocês até estão tristes pelo que estão acontecendo, pela praga, pelos campos que já não estão mais verdejantes, pela cidade que está um caos. A situação era tão séria, tanto dos sacerdotes como do povo, até aqueles que estavam casados, estavam dentro do quarto, até o próprio Deus pediu que saísse de dentro do quarto para prestar esse sacrifício, reunir uma assembleia, porque o que Deus queria fazer com o povo era lhe dar uma vida santa, era lhe dar algo que ele pudesse glorificar a Deus. Era uma nação rica e se esqueceram daquilo que é mais essencial para a nossa vida espiritual, que é a nossa dedicação e adoração ao nosso Deus. E Deus disse para o povo, olha, sacrifícios, preceitos, mandamentos. Até o povo estava chorando, não pelo aquilo que Deus poderia fazer para ele, mas sim pelo que eles haviam perdido. E Deus, conhecendo a intenção do povo, falou para o povo, eu não quero que vocês rasguem só as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. O próprio salmista falou, olha, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se. Deus, ele não compactua, ele não relaciona com o pecado. Deus, ele não camufla as coisas erradas, jamais, porque Deus, ele é santo, e na sua santidade, ele tinha misericórdia, e uma prova disso é que eu e você está aqui. Cremos na mensagem, cremos em Cristo, que nós possamos, em toda a nossa jornada espiritual, como os cristãos, podemos alcançar coisas grandes na nossa vida, mas nunca possamos embarcar nessa viagem do mundo religioso, porque perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Nunca, jamais influenciar as outras pessoas para um caminho errôneo, desacreditando aquilo que Jesus Cristo fazia e faz para com as nossas vidas. Mas sim, aprender com Jesus e o que ele queria de fato ensinar para os seus discípulos. Misericórdia. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que Jesus Cristo, ele sempre terá em nossas vidas é misericórdia, que acompanha a graça, o amor e a bondade, a compaixão. Era exatamente o que faltava para os fariseus. E Jesus Cristo quis mostrar para ele. Jesus Cristo, não que ele compartilhasse de coisas vãs da sã doutrina. Não que Jesus Cristo estivesse negando a lei e o Velho Testamento. Muito pelo contrário, Jesus Cristo estava debaixo da lei. Tanto é que Jesus Cristo foi circuncidado e levado ao templo para então que a lei fosse cumprida sobre ele. Mas
Os fariseus, eles não notaram isso. Muito pelo contrário. Eles queriam de fato pegar Jesus em algo errôneo. O que eles não tinham era misericórdia. Você lembra da mulher que foi apanhada no ato de adultério? O que Jesus Cristo falou? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles tinham pecado. Eles pregavam e não viviam aquilo que eles pregavam. E Jesus Cristo mais uma vez quis mostrar para ele clemência, misericórdia, perdão e compaixão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Que o Espírito Santo possa falar ainda grandemente ao seu coração. Amém? Que Deus os abençoe e vos guarde e fique na paz do Senhor.